Maravilha. No início nosso aqui, foi muito pertinente duas coisas que aconteceram nesse momento. E que parece que é uma bagunça, mas não é. São exemplos daquilo que a gente precisa de fazer para perceber Deus. Então, vocês viram que veio um bebê aqui sem querer, derrubou o copo, quebrou, né? Vieram as meninas, foi muito legal. Gente, não foi combinado. E vieram as meninas com a vassoura. Gente, que coisa mais ordinária do que essa? Né? Momentos que você está assim, tudo preparado para aquilo e de repente acontece algo diferente. Né? Aí Leandra veio orar por mim. Com quem? Com o bebê no colo, dormindo. Gente, uma menina de 8, 9 quilos. Né? E ali ela orando. Gente, isso faz parte desse ordinário que eu gostaria que a gente hoje pudesse parar um pouco e pensar sobre ele. E tem um livro que eu amo muito, que se chama... A pessoa, gente, eu não sou meu marido, que tem uma enciclopédia na cabeça. O livro, ele se chama... Anotei aqui... Uma Vida Vasta. É da Purpose Paper. O interessante é que esse livro, ele fala o seguinte. Ele fala que nós devemos usar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades a nosso favor. E geralmente a gente faz o contrário, né? A gente faz das nossas fraquezas e dificuldades uma muleta. Uma muleta. E a gente começa a viver nesse mundo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Eu convido você a orar comigo. Pai Celeste, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que, durante todo esse tempo, o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós somos tuas filhas, nós queremos crescer em sabedoria, queremos ser mulheres que realmente, dia a dia, têm aprendido com o Senhor em ter um coração segundo o teu coração. Aprender com Jesus e cada dia mais ser mais parecidas com Ele. Sermos como Marta, que está ligada naquilo que precisa ser feito, mas que o nosso coração seja como o de Maria, que soube parar e escolher a melhor parte. Sê conosco nessa manhã. Abre os nossos ouvidos. Prepara o coração para que a semente possa cair e germinar. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãs, muitas coisas eu vou compartilhar com vocês nessa manhã. Mas eu queria te incentivar a sair daqui hoje com uma ou duas coisas para fazer. Sabe aquele momento que você tem diante de você uma montanha gigante para subir e você fala assim, com toda, né, você toda afoita, fala, vou subir essa montanha toda. E você percebe no meio do caminho que você não tinha preparação física para aquilo. E aí você começa a desanimar. Muitas vezes é isso que acontece com a gente nesses momentos que a gente tem uma conferência, que a gente tem um momento de reflexão. A gente anota tudo, ouve tudo, faz tudo ali bonitinho, mas no meio do caminho a gente desanima, porque é uma montanha muito grande para a gente subir. Então eu gostaria que durante esse tempo que nós estaremos aqui, que você estivesse ligada no céu, ao Espírito Santo, e ele falasse ao seu coração qual é o ponto exato, o que é exatamente que você tem que mudar na sua vida. Amém? Gente, esse tema é um tema que nos custa muito caro. Falar do dia a dia, do ordinário, é um tema custoso, ao mesmo tempo extremamente simples, porque não precisa nem de desenhar. É aquilo que a gente vive todos os dias na nossa casa, com um detalhe,
né? Eu falo que quando eu tiro férias da minha cozinha, porque eu vou para uma cozinha das férias. Né? É assim que geralmente é assim que acontece com as férias das mulheres, né? E aí nós temos um desafio diante de nós. Como conciliar esses dois mundos de tal forma que ele se torne um só e agradável. A rotina diária, tantas vezes repetitiva e cheia de compromissos, ela parece ser um peso para todas nós. As tarefas, elas se acumulam e os dias passam rapidamente. E nós temos a impressão de que pouco ou nada da nossa vida realmente importa diante de Deus, diante do divino. Atividades comuns, como escovar os dentes, enfrentar o trânsito, papear na hora do almoço, ou preparar o almoço, responder mensagens, organizar a nossa bolsa quando a gente está indo para o trabalho, para uma consulta médica. Isso nos dá a ideia de que nós estamos muito distantes daquilo que é espiritual. E em meio a tantas tarefas, surge a sensação de que nós estamos longe de Deus. Estamos longe do sagrado, como se ele habitasse somente em alguns momentos específicos e alguns lugares sagrados, na igreja, no culto, na reunião de oração, no pequeno grupo. Mas será que essa percepção que nós temos, ela é verdadeira? Durante séculos, o pensamento cristão ele foi influenciado pela ideia da separação radical entre sagrado e secular. É interessante que nós até usamos isso no nosso vocabulário, né? Então, na minha vida secular, eu sou isso, isso, isso. Eu faço isso, isso e isso. Né? Então, a gente faz essa separação assim, de forma muito rápida e fácil. Essa divisão entre secular e sagrado, ela tem raízes filosóficas. E ela foi reforçada culturalmente durante muito tempo. Em especial, a modernidade ela empurrou Deus para fora dos espaços públicos, do cotidiano, restringindo a espiritualidade ao ambiente da igreja ou da intimidade espiritual. Isso é uma dicotomia, é a gente separar em dois espaços a nossa vida. Essa dicotomia não encontra respaldo bíblico, irmãs. Onde que a Bíblia nos fala que nós temos dois lados para viver? Ela não nos diz isso. E sim, há distinções claras entre o comum e o santo. Mas a palavra de Deus nos mostra um Deus que ele perpassa tudo isso. Ele vai além do tempo e da história. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ele viveu a maior parte da sua vida como um carpinteiro. Como um carpinteiro. Trabalhando, suando, cortando madeira, envernizando, né? Fazendo aquele acabamento fino ali do que ele estava fazendo. Eu amo. É aonde, hein? Eu acho que é no Paixão de Cristo, aquele filme antigo do Mel Gibson. Tem uma cena de Jesus, foi, claro, né, gente? Uma licença poética, de Jesus inventando a mesa. Então, ele mostrando ali para Maria e ele, assim, sentando para ver qual seria a altura, né, que seria boa para se comer. Lembrando que na cultura hebraica e grega se comia deitado e não em mesa. Então, foi uma licença poética muito interessante. A Bíblia não fala disso, tá? Mas é interessante que ali mostra Jesus sendo esse homem que trabalhava, um carpinteiro, um ofício. O apóstolo Paulo nos oferece uma chave para essa reflexão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31.
1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer bebais, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer, não uma coisa específica, outra qualquer coisa, fazei tudo, não uma parte, não só aquilo que a gente gosta, mas fazei tudo para a glória de Deus. Essa passagem, ela é profunda em sua simplicidade. Ao usar exemplos cotidianos como comer, beber, o apóstolo Paulo, ele nos convida a ver a glória de Deus não apenas no extraordinário. Sim, Deus está no extraordinário, mas justamente no ordinário, naquilo que é simples. A espiritualidade cristã não se limita aos cultos, às orações e aos momentos devocionais. Ela se manifesta na forma como nós vivemos os nossos dias comuns. Cada tarefa, cada decisão, meu irmão, cada gesto, ele pode ser um altar de adoração. E a gente precisa de entender esses sinais, de decodificar aquilo que aquele momento que nós vivemos pode trazer esse Deus que transcende. Francis Schaeffer, ele é o fundador de uma missão a qual eu sirvo aqui no Brasil. Posso falar um pouquinho mais sobre o Labri para vocês mais à frente. Mas em um livro dele, que se chama A Morte da Razão, ele faz uma crítica a essa ruptura entre fé e realidade. A gente faz novamente essa dicotomia, a gente separa esses espaços. Isso é um fenômeno que levou muitos cristãos a compartimentarem sua visão de mundo. Ele argumenta que essa dicotomia reduziu a influência da fé sobre os aspectos do cotidiano e da nossa existência, confinando-a ao sobrenatural e ao ordinário. A gente só acha que Deus falou conosco quando há algo extraordinário. Somente nesses momentos. Para Schaeffer, essa separação, preste atenção nisso, irmãs. Para Schaeffer, essa separação, ela enfraquece o entendimento de um cristianismo que ele é o quê? Integral. Um cristianismo que ele ocupa todos os espaços da nossa vida. E é capaz de abarcar toda a experiência humana sem fragmentação. Além disso, Schaeffer enfatiza que a graça divina não existe em oposição à natureza, mas dentro dela, manifestando-se de maneira harmoniosa e constante. Essa unidade de natureza e graça é um aspecto fundamental da cosmovisão bíblica. Em Colossenses 15, de 1 a 20, Paulo nos apresenta um hino maravilhoso sobre a pessoa de Cristo, que nos mostra claramente essa unidade. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, versículo 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos,
como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Notem bem, versículo 20. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. O que esse texto ele nos ensina? Não apenas que Deus criou todas as coisas, mas que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas por meio de Jesus Cristo. E isso inclui o nosso ordinário. Isso inclui aquilo que você faz repetidamente todos os dias. Ou seja, não há uma área da vida na qual a graça ela não se aplique, minhas irmãs. Não há nenhuma área que a gente isola e diz, nessa área aqui Deus não está. Não existe uma área secular que não precise de Jesus e que ele não necessite ser o Senhor. Esse texto de Colossenses, ele fala sobre a unidade de natureza e graça, em uma escala muito grande, uma escala cósmica, falando de todo o universo. Mas há textos bíblicos que mostram que essa realidade, de um modo bem prático e pessoal, se aplica à nossa vida. Novamente, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,18. Nós vamos ler muitos textos bíblicos. 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui está falando de circunstâncias. Momentos que nós vivemos na vida. Momentos em que nós precisamos de tomar decisões, de abrir os nossos olhos a cada manhã e pensar assim, deixa eu olhar aqui a minha agenda. O que eu tenho aqui pelo dia? O que eu tenho pela frente? Em todos esses momentos, em todos esses espaços, o Senhor está presente. O interessante é que a gente até sabe disso, a gente até ora sobre isso, não é? O problema está entre eu ler a palavra de Deus, acreditar, que a gente até acredita, mas como que eu executo isso? Como que eu vou colocar isso em prática, nesse momento, em relação a essa circunstância específica? Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que esse verso nos diz? Para sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias, não está implícito que a graça de Deus está presente em todas as circunstâncias? Como vamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias se Ele não estiver lá? Ele está presente em nosso auxílio todo o tempo. Nesse momento que vem essas dúvidas e essas questões em nossa mente, nós temos que estar afiadas com a palavra de Deus. Afiadas com a palavra de Deus. Em momentos de dúvida, em momentos que nós pensamos assim, não, Deus não está nesse negócio aqui. Então, se Ele não está, irmã, tem alguma coisa errada com a gente.
Eu preciso de voltar atrás e pensar assim, o que que o Senhor está me falando? O que que Ele está me ensinando nessa circunstância que eu estou vivendo? A visão de um Deus que só age no extraordinário obscurece a atuação na ordem natural e na estrutura do universo, na criatividade humana e nas coisas ordinárias e comuns. Ao invés de eu pensar em um Deus soberano, grande, majestoso, Deus se torna um Deus muito pequenininho. Um Deus que, na verdade, é interessante que em desenhos animados, alguns filmes, sempre coloca o bem e o mal com a mesma medida, né? O bem e o mal, eles têm a mesma força, a mesma medida. E sem querer, parece que a gente transfere isso para a nossa visão de Deus e o diabo. Né? Como se fossem forças de uma mesmo tamanho. Irmãs, não. O C.S. Lewis ele tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: o diabo é o diabo de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o diabo só vai até onde Deus permite, soberania de Deus. E é muito interessante que Lewis também tem uma frase que ele fala que quando a mesa vira, Deus faz algo novo com essa mesa virada. E é nesse momento que eu tenho que ter a palavra de Deus muito viva na minha cabeça. Jesus, quando ele estava sendo tentado, ele não ficou lá pensando sobre a vida dele e pensando nele próprio. O que Jesus fez? Ele falou da palavra de Deus. Hoje a gente vive numa época de que não se decora muito versículo bíblico, né? Eu me lembro que eu sou da época, né, gente? Aqui. Eu sou lá de trás, né? Eu estou nos 50 mais. Eu sou da época que você ia para a escola dominical e tinha que decorar versículo bíblico. Eu lembro de mim, durante a semana, decorando o versículo, porque ia chegar lá na escola dominical, a professora ia perguntar e eu queria uma estrelinha, né? Afinal de contas, estrelinhas. E a gente perdeu isso. A gente não faz isso nem com os nossos filhos, fica aí a dica. Com os filhos, e agora eu estou com a minha neta. Ela vai para lá, a menina nem fala, tá? Mas eu já estou falando os 10 mandamentos na cabeça dela, tá ok? A gente precisa de trazer, gente, a memória, o que dá esperança. E o que nos dá esperança em momentos e circunstâncias difíceis? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então a graça, ela não interrompe a criação. Ela não é uma coisa que não se mistura com o mundo, pelo contrário, a graça, ela enriquece a criação. Ela enriquece o mundo que nós vivemos, revelando um Deus que atua tanto no milagre, quanto na simplicidade da nossa vida diária. Na simplicidade. Pela manhã, quando nós acordamos, somos envolvidas por uma enxurrada de tarefas. Eu não sei vocês. Eu tenho uma amiga que possivelmente boa parte de vocês conhecem, né? Que é a Vanessa Belmonte. E a Vanessa fala assim, né, gente? Eu não consigo imitar bem a fala da Vanessa, porque ela é fofa demais. A gente zoa que ela um dia a gente brincando, Vanessa, se fosse para ser um bicho, o que você seria? Ah, um bicho preguiça, não pela preguiça, mas é porque é lenta, né? Ou então uma tartaruga. Aí eu falei assim, o que você acha que eu seria? E a gente brincou e as duas acertaram na hora. Eu seria um beija-flor, né? Cada hora está assim num lugar. Então é muito interessante que a Vanessa fala o seguinte, a frase principal da Vanessa. Proteja suas manhãs. Quem já ouviu isso da Vanessa? Muitas de vocês. Proteja suas manhãs. Irmã, sim, proteja suas manhãs, mas eu preciso de fazer uma conta dessa proteção da manhã, né? Leandra, possivelmente, a manhã dela começa às 5 da manhã, com a primeira mamada, sei lá, e isso vai o dia, né? Mas eu preciso de criar rotinas que elas sejam guiadas por mim e não que eu me guie por elas.
Vou dar um exemplo. Eu não olho o celular até as 9 horas da manhã. Eu levanto ali eu acordo umas 7 da manhã. E até 9 da manhã, ali eu levanto, preparo café, blá, blá, blá. Até as 9 eu não olho o celular. Gente, isso é um exercício, tá? Isso é um exercício. Inclusive o celular meu não fica no meu quarto, do lado da minha cabeceira. Eu ponho na sala, no meu escritório. Para quê? Gente, isso é um hábito. Porque nós criamos, né? E engraçado que isso é uma coisa nova, os últimos 30 anos. Não é? Então, eu sou a geração que eu vivi sem celular. Tá? A gente pegava um ônibus, ia trabalhar. Eu saía para trabalhar, tanto quando eu era solteira e depois quando eu tinha filho. Eu sou da época do telefone fixo. Ai, mas se acontecer alguma coisa... Ué, aconteceu alguma coisa antes, não tinha que esperar eu chegar? Por que agora não pode? Na verdade, isso nos condicionou. Tá? Então, eu não pego o celular até 9 da manhã. Minhas filhas, se tiver uma urgência, ligue para o seu pai. Ligue para o seu pai. Isso eu falo com a família nuclear. E, claro, minhas irmãs, meus irmãos. Se tiver alguma coisa com os meus pais, me ligue. Ligue para o Guilherme, que o Guilherme não tem esse toque meu, novo. Então, a gente precisa de criar esses sistemas de proteção para nós. Porque a gente já levanta de manhã como? Fazer o café, preparar a criança, lidar com o trânsito, checar e-mail, participar de reuniões. E tudo isso parece ser muito banal, né? E como que a gente pode fazer com que Deus possa participar disso com a gente? Como que eu posso convidar Deus para fazer parte da minha vida até na correria? Porque eu estou falando aqui de algo que eu faço, mas às vezes você não tem tempo de fazer isso que eu faço. De levantar e 2 horas depois olhar o celular. Porque você já levanta, já ali, ó, pilhada, né? Irmãs, até nesse momento que eu estou resolvendo essas coisas ordinárias, eu tenho que abrir espaço para que eu possa adorar a Deus até nesse momento. Claro, eu preciso desses momentos de solitude que eu vou separar. Mas a questão é que vocês concordam que grande parte da nossa vida nós estamos ocupadas e não na solitude? Então, como que eu posso fazer com que Deus habite esse lugar? E essa desconexão espiritual nos incomoda. Vocês percebem isso? Né? Isso traz um incômodo diário para nós, como se a gente não tivesse servindo ao Senhor nesse momento. E esse mal-estar, ele é muito comum entre os cristãos. A sensação de que o tempo secular compete com o tempo sagrado e nos leva a pensar que Deus só está presente no devocional, no culto dominical ou nas reuniões da igreja. Assim sentimos que tudo que não recebe o rótulo espiritual não é de Deus. Mas será que Deus está presente nesses momentos, minhas irmãs? Sim, Ele está. Ele está presente nesses momentos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Nos diz assim: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Tudo quanto vier para a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Irmãs, isso inclui lavar os pratos, escrever os relatórios, organizar os brinquedos, ligar para sua mãe. Nada, absolutamente nada, escapa ao olhar do Pai.
Cada pequena ação, ela pode ser feita e deve ser feita em adoração, com gratidão e com beleza. Olha que coisa difícil. Às vezes a gente até faz para Deus. Mas será que lá dentro no nosso coração a gente está fazendo aquilo com gratidão? Com beleza? De todos os sinais que identificam um cristão, o amor, ele é o mais marcante. Abra sua Bíblia em João 13:35. Olha o que Jesus nos ensina aí. João 13:35. Jesus nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, ele se manifesta no serviço, irmãs. Ele se manifesta no serviço. Jesus, ele lavou os pés de seus discípulos, e lavar os pés dentro da cultura hebraica era algo impuro naquela tradição. Somente os servos lavavam os pés. Imagine bem, as distâncias entre as cidades, elas eram imensas. Gente, andava o quê? A pé ou andava a cavalo, ok? Quem são aqui as fãs de The Chosen? Eu sou. Eu amo. Gente, as licenças poéticas sempre vão acontecer, não é isso? É você ter na sua cabeça aquelas imagens de como que as coisas aconteceram. Eu sou professora de história, né? Então, eu amo contar uma história e eu amo imaginar como que aquilo aconteceu. Então, é interessante que em The Chosen, Jesus está o tempo todo andando, né? Para lá, para cá, para lá, para cá. Gente, é exatamente isso, né? Então, imagina, você anda quilômetros, gente, são quilômetros, tá? Sei lá, 6 dias, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são 6 horas de carro, seriam 6 dias andando. Gente, não se conseguia tomar banho, não tinha chuveiro, né? Que tivesse ali uma canequinha. E ali, quando se chegavam para dormir ou coisa desse tipo, tinha que lavar os pés, né? Isso fazia parte. Era o banho nosso, era lavar os pés. Então, era impuro lavar o pé de alguém. E Jesus faz exatamente isso com seus discípulos. Ele lava os pés. Ao se ajoelhar e lavar os pés, ele demonstrou o quê? Humildade e amor. Como que você tem lavado os pés das pessoas ao seu redor? Como você tem lavado os pés? Quando você faz um café, não é para visita, não. Nós vamos entrar nisso. A visita é fácil de lavar o pé. A visita é super fácil de lavar o pé. Difícil é lavar o pé do traidor, do que desconfiou, daquele que não está acreditando e daquele que negou. Esse é o desafio nosso como cristão. Então, como você, irmã, tem lavado os pés daquelas pessoas que estão ao seu redor? Então, a gente fica pensando como que a gente pode, né, colocar o Senhor naquele lugar de honra na nossa vida. Irmãs, a gente coloca o Senhor no lugar de honra quando nós o imitamos, inclusive nas situações mais difíceis. Muitas vezes, pequenos gestos do dia a dia carregam esse mesmo significado de lavar os pés. Preparar uma refeição, lavar a louça, organizar a casa, oferecer um copo d'água. Cuidar de alguém, gente, cuidar dos outros é uma das partes mais difíceis que existe na nossa vida. Eu não sei quem aqui já cuidou de alguém acamado, às vezes pai, mãe. Gente, como é difícil esse momento. Mas essas formas simples, elas são poderosas de demonstrar amor. E Jesus nos ensinou
que servir não é um dever frio, mas uma forma de viver o evangelho na prática. O serviço cristão, ele deve ser marcado pela intenção e pelo coração. E o próprio Cristo, Senhor e nosso Mestre, ele mostrou que servir é um caminho de humildade e de entrega. O ensinamento de Jesus nos chama a integrar a fé e o serviço no nosso cotidiano. Servir com gratidão, trabalhar com dedicação, cuidar dos outros com ternura. Tudo isso pode ser um efeito e pode ter o efeito de um ato de adoração. Você já pensou nisso, irmão? Que quando você está cuidando de alguém, quando você está lavando os pés de alguém, você está adorando ao Senhor. A gente sempre pensa que o efeito de lavar os pés de alguém é a Maria, né? Nós vamos chegar nela. Maria quando derrama e vai lá com os cabelos. Isso é adoração. Mas quando a gente está ali, cuidando de alguém, nesse momento em que ele é mais difícil, a gente pensa que isso não é adoração. Mas é esse momento que nós estamos adorando no nível mais alto. Por quê? Porque isso nos custa algo. Isso nos tira da nossa zona de conforto. E isso é adoração. A espiritualidade cristã, ela não está reservada aos momentos especiais apenas, mas se revela de forma muito simples no nosso dia a dia e como nós vivemos. Assim como Jesus viveu uma vida comum com propósito, podemos transformar a nossa rotina em um espaço sagrado. Que possamos enxergar Deus em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, nos desafios, nas alegrias e nas tristezas e nos nossos medos. Estar bem com o Senhor no momento bom, esse momento aqui, né? Olha que coisa boa. Estão sentadas, é até complicado essa cadeira tão confortável. Se você sentir muito sono com esse sotaque mineiro, vai lá atrás, toma um cafezinho, levanta, toma uma água. Olha que coisa boa. Esse momento aí, a gente parou essa manhã, né? Adorar o Senhor nesse momento, tá bem, mas e aquele momento que você está numa situação difícil? Né? Aquele momento que você olha a sua agenda no dia e fala, eu não sei como é que vai ser minha próxima hora. Eu não vou dar conta disso aqui que está proposto hoje. Então é nesse momento que você tem que fazer com que ele seja um momento de adoração. Calma que eu vou explicar como. Eu estou falando isso o tempo todo, né? E como eu acredito que vocês tenham, né, aquela coisa da mulher que vira e fala assim, tá joia, eu estou entendendo isso, mas como? Como que eu faço? Calma, vamos chegar lá. Mas ainda na adoração como serviço, quem aqui já leu o livro 5 Linguagens do Amor? Ele é um livro muito antigo. Fica aí a sugestão. Esse livro é de um autor que se chama Gary Chapman. E ele destaca que atos de serviço, eles podem ser uma forma mais genuína de demonstrar amor. Pequenos gestos, eles carregam um significado que transcende a ação em si. Gestos como todos esses que eu já falei aqui e muitos daqueles que eu não falei, mas que você faz. Tudo isso torna-se uma declaração silenciosa de afeição e apreço pelo outro. E essa lógica, ela se aplica à nossa relação com Deus. Quando nós servimos com gratidão e disposição, demonstramos que a nossa vida reflete o amor de Deus. E, gente, é nesse momento que nós o adoramos. É nesse momento que nós o adoramos. Servir com amor genuíno não apenas abençoa aquele que recebe, mas também transforma o que oferece. Você consegue perceber isso? Cada vez que você faz algo que para você custou alguma coisa, tá? Que foi difícil.
você é transformada nesse momento. A gente ora, né? Todo mundo deve ser clássico isso, né? Esse pensamento é clássico. Que a gente fala, a gente ora para Deus nos tirar nos tirar algo que nos atrapalha a ter comunhão com Ele. Às vezes é algum pecado, alguma coisa que a gente pede ao Senhor, que às vezes aquilo é cíclico, né, na nossa vida. E Paulo fala isso, né? Que na caminhada, o corpo dele, né? Ele queria fazer uma coisa, mas o corpo fazia outra. Não é diferente com a gente. E à medida que nós insistimos e oramos, pedindo ao Senhor que nos molde, que nos mude, irmãs, a cada vez que a gente se coloca diante do Senhor, Deus vai fazendo isso devagar. Mas Ele está fazendo algo. Eu tenho que acreditar nisso. Agora, Ele não faz... Muitas vezes Ele pode até fazer uma transformação assim, instantânea. Mas por que o Senhor, ele vai devagar? É porque se Ele for rápido, a gente não aguenta. A gente tem uma ideia de nós mesmas muito embaçada. Ontem a gente estava conversando, eu com as meninas, que se Deus colocasse no telão a nossa vida que está ainda pela frente, possivelmente, grande parte de nós, eu acho que todo mundo, a gente não aguentaria lidar com essa realidade. E a gente acha que a gente dá conta, já perceberam? Não, eu dou conta. Em 2016, eu tive um câncer de mama. E eu passei por todo aquele processo que uma pessoa com câncer passa, né? Fiquei careca, fiquei verde, né? Fiquei debilitadíssima. E é interessante que nesse vale que eu passei, e que eu não quero para ninguém, porque câncer não é uma gripe, irmãs. E que foi o vale, aquele vale da sombra da morte. Eu sempre falo que eu tive momentos que eu estava ali na sala de espera, que do outro lado já era, né, o céu. A mãozinha, alguns momentos ia assim na maçaneta e aí não foi. Eu estou aqui hoje, né? Mas esse vale foi o lugar onde eu mais cresci com o Senhor. Então, como que eu posso fazer o lugar de luta, o lugar de vale, ser o lugar onde Deus está trabalhando algo em mim, irmãs, para a eternidade, porque tudo isso aqui vai passar. O louco é que a gente sabe disso, mas é como se a gente vivesse como se isso não acontecesse. Eu tenho uma série de zigue-ziras depois do câncer. Mas eu, como pessoa, com muita humildade, eu sou uma Alessandra um pouquinho melhor. Pergunta para o meu marido. Né? É uma Alessandra mais paciente. Eu diria que eu sou um beija-flor menos zum, zum, zum. Eu sou uma beija-flor mais... fica mais tempo numa flor só. Então, a gente precisa de pegar esses momentos e pedir ao Senhor que Ele trabalhe em nós. Agora, se Deus mostrasse para mim, sei lá, eu tive um câncer aos 45 anos, sei lá, digamos que com 30 anos Deus falasse, Alessandra, você vai ter um câncer aos 45. Vocês acham que eu ia dar conta disso, gente? Como que eu ia viver os próximos 15? Ou sei lá, que momento. Muitas vezes o Senhor ele não nos fala o quê, mas Ele fala, olha, Deus usa pessoas, eu acredito, tá? Nos dons. Gente, não é profetada por aí não, tá? Toma cuidado com isso. Lembre que quando você recebe uma palavra, essa palavra, ela tem que ressoar em você através do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, se Deus revelou o outro, o Espírito Santo tem que chancelar em você. Deus tem que falar com o outro, mas Ele tem que falar com você também. E se em algum momento da sua vida você receber algo assim,
né? Que às vezes Deus ele não fala tudo direto, mas ele fala indiretamente, que também é uma preparação. Vai para o joelho. E lembre-se que o Deus que te deu a chaga, ele vai te dar força para passar por ela. Olha Jó. Livro de Jó, do primeiro ao último capítulo, está lá. Porque ele está conosco. Deus está conosco. Então, nós precisamos de perceber que o ato de se doar fortalece o outro e fortalece a mim também. E às vezes a gente pensa que quando eu estou me doando para o outro, eu estou me gastando, eu estou perdendo meu tempo. Não, irmãs. Você está se fortalecendo, se tornando uma pessoa melhor e adorando a Deus através do serviço. Lembre-se de uma coisa. Servir ao outro nos conecta diretamente à missão de Jesus, de restaurar e de reconciliar. Irmãs, nós somos o povo da reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação. Nós somos diferentes. E a gente, nesses momentos que são meramente simples, de cuidado, de serviço, e que nós prestamos principalmente ao outro, nós estamos refletindo o amor do Senhor, nós estamos transformando o outro e transformando a nós mesmas. Cada gesto de bondade, ela é uma extensão desse propósito maior. E o cristianismo, ele não é apenas uma crença, ele não é um chamado para servir conforme o que a gente pensa, o que a gente acha, mas para servir com os valores do reino de Deus. Esses são os nossos valores. É através e por meio deles que nós devemos nos espelhar e nós devemos servir ao outro. Deus, ele não está apenas nos momentos de percepção espiritual, mas ele está na simplicidade da vida. Ele se manifesta no cuidado ao próximo, na generosidade, na paciência, mostrando que a espiritualidade, ela não se restringe a momentos sagrados, mas se revela em cada ação vivida com amor e intencionalidade. Quando eu falo aqui de intencionalidade, porque isso não é... Tem pessoas que elas têm essa intencionalidade de servir o outro, o dom de misericórdia, né? A pessoa que tem o dom de misericórdia, ela não precisa de ficar... Ela já olha, ela já vê o que o outro precisa, que é desde você chegar e ver que uma mãe entrou com uma... Mãe é uma coisa sensacional, né? Antes a gente não dava conta de nada, depois você carrega o menino, você carrega a bolsa, você carrega o guarda-chuva, tudo. É uma força única, é maravilhoso isso. Mas você às vezes vê uma mãe ali cheia de coisa e você olha e vai lá ajudá-la a descer a escada. Às vezes ela nem precisa, mas é isso. Tem pessoas que elas são assim, né? Tá vendo a irmãzinha no seu pequeno grupo? Já tem algum tempo que ela está indo e você está vendo ela ali com o mesmo sapato. Tudo bem, né? Que a gente usa. Eu mesmo uso as mesmas coisas muitas vezes. Mas aí uma hora assim, a irmãzinha cruza a perna, você vê um buraco assim no sapato dela. E o que que essa pessoa logo pensa? Vou dar um sapato para essa irmã. Né? Gente, você chega lá no seu guarda-roupa e fala, olha, irmã, né? Você conversa assim, mães que têm crianças, né? Que falam, olha, isso aqui não está servindo, o que você acha? Gente, a pessoa que tem o dom de misericórdia, ela enxerga. Como aquela que tem a administração, né? As meninas chegam aqui, olham e põem o púlpito, e põem a água, e põem... Gente, cada um vai servir no corpo com um dom. Eu preciso disso. Eu preciso de entender qual é o meu dom, para que a gente possa servir, adorar a Deus na minha igreja local, e na minha casa, onde eu moro. Então, eu preciso de ser intencional nessas coisas. Né? Se você não tem o dom de misericórdia,
Claro, não vai ser tão fácil para você perceber tudo ao seu redor. Mas tente ser intencional naquilo que você sabe servir. Nós cantamos aqui uma música que eu amo, né? Aquela música da F-Hop que fala sobre Maria. Gente, Maria é uma mulher que ela... É interessante que nesse texto, quando nós temos ali a Marta e Maria, a gente tem ideia que Maria, ela foi a que, realmente, a melhor parte foi escolhida por Maria. E a gente dá uma cacetada ali na Marta, né? A gente fala, não, ninguém aqui quer ser Marta. Mas, gente, olha que coisa louca. Não tem como ser mulher e não ser uma Marta e Maria. Geralmente, nós somos mais Marta do que Maria, né? Tem as mais Marias do que Marta. Mas está aí um desafio que a gente precisa de equilibrar esses dois mundos em nós. A história de Marta e Maria, ela nos convida a refletir sobre a importância de manter a contemplação no lugar principal da nossa vida. Isso é fato. A contemplação, aquele momento que você para aprender. Isso aqui é um momento de contemplação. Tá? Sem deixar que os serviços do dia a dia possam nos submergir. A gente precisa de estar aos pés de Cristo. Marta, ela era preocupada com os afazeres e ela representa aqueles que vivem ocupadas, tentando garantir que tudo seja perfeito. Gente, a intenção de Marta ela não é ruim, não. A intenção de Marta era nobre, mas qual é o problema das Martas? Essa inquietação, ela revela um coração sobrecarregado. Você se sente assim? Um coração sobrecarregado, né? Onde o serviço, ele se torna um fardo e não uma expressão de amor. Por que eu falei tanto de que nós precisamos servir? Isso é uma forma de mostrar amor e adoração, mas se o serviço ele é um fardo, tem alguma coisa desequilibrada na nossa vida. E eu preciso de tentar equilibrar isso. E, irmãs, quando eu falo equilibrar, aqui, olha, presta atenção. Não existe 100% de nada, tá? A gente tem ideia que equilíbrio é a gente estar... Eu estava esses dias conversando com um físico e a gente pensa que o equilíbrio é o seguinte, imagina uma reta, tem aqui o centro. E a gente pensa que o equilíbrio é quando a gente está bem nas suas extremidades, né? A gente está em equilíbrio. Sabe o que ele me disse? Que, na verdade, o equilíbrio é o contrário, não é nas extremidades, é para o centro. Olha que coisa sensacional, eu não sabia. E é interessante que quando a gente vai pensar nisso em relação a Cristo, se Cristo é o centro, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais equilibrada eu vou. Opa, assustei, eu vou estar, é anteninha. Vocês entendem isso? Eu sempre falo o seguinte, eu preciso de aumentar o meu Jesusômetro. Essa invenção é minha mesmo. Como está o meu Jesusômetro? Né? Como que está o quanto de Cristo eu tenho em mim? Então, quando a gente fala de equilíbrio, isso que vem na nossa cabeça, perfeição, equilíbrio total. Irmãs, nós nunca estaremos 100% em nada. Isso não existe. Tá? O que eu preciso é de me aproximar cada vez mais de Cristo e ser parecida com Ele. Aí eu estou no equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Cristo é aquele que vai trazer a direção para que eu possa equilibrar todas as áreas da minha vida. Então eu preciso ter isso em mente, que quando eu falo isso, a gente já logo vai para aquela montanha que ela é impossível de ser escalada. Aí o que acontece com a gente? A gente desanima. Eu não sei vocês, mas eu desanimo. Então nós precisamos de entender isso. Maria, por outro lado, escolheu a conexão antes da execução. Gente, presta atenção nisso. Ela escolheu conectar com o Senhor.
ouvir o que ele tinha para dizer. E está ali naquela escuta. Gente, essa cena, na 4ª temporada de The Chosen, gente, eu não ganho nada com isso. Na 4ª temporada de The Chosen, tem Marta, Maria e o Lázaro. E, gente, vai ver essa cena, ela é maravilhosa. Eu queria ter feito um corte desse trecho para a gente assistir, mas não foi possível. Vai lá quando você chegar na sua casa, vai assistir. Gente, é muito interessante. Porque a Marta tá louca, para lá, para cá, e serve e tal e tal. E é engraçado que ela fica brava mesmo, ela faz cara de brava. Tipo assim, ela chega assim... Eu falei, gente, a Marta foi ousada, mas deve ter sido assim, né? Ela chega com a cara assim perto de Jesus. O senhor não vai mandar ela me ajudar, não? Ela fica aí sentada. Gente, seria eu toda. E aquela pessoa que não tem a ousadia de Marta de chegar, mas sabe aquele olhar? Você olha assim, né? E tal, né? E muito engraçado. E essa cena na série é muito interessante. Então, Marta, ela escolheu a execução, mas Maria, o que ela quis? Ela quis conectar com o Senhor. Ela quis, primeiro, ouvir o que Deus tinha para falar. E ali, ela sentada aos pés de Jesus, ela priorizou a escuta, demonstrando que a comunhão com Deus é a base de qualquer serviço. Irmãs, vocês estão entendendo isso? Você só consegue trabalhar bem se a sua conexão com Deus foi feita antes. Se você faz o caminho inverso, sabe o que você tem? Você tem peso. Por isso que você é tão sobrecarregada. Por quê? Porque você vê o trabalho como trabalho apenas. Lembrando que aqui, o meu argumento e o meu desafio é que você saia daqui dessa manhã entendendo que quando você trabalha, você está servindo ao Senhor. Esse é o ponto. Ao responder a Marta, Jesus ele não quis desvalorizar o seu esforço, mas ele convidou a uma vida menos ansiosa, onde o servir ele flui naturalmente da intimidade com Deus e não da ansiedade e da sobrecarga. Você se acha nessa fala? Porque eu me acho. A minha personalidade é muito, eu sou colérica, eu sou sanguínea, né? Então, e tem um detalhe muito importante na minha história. Na minha casa, para o meu pai, o trabalho está acima de todas as coisas, inclusive acima de Deus. Então, na minha casa, para ser amado, você tinha que trabalhar. Né? Então, logo, em algum momento da minha vida, quando eu entendi que a moeda de ser amada na minha casa era trabalhar, eu me tornei uma workaholic, né? Então, quando junta esse fato da minha história com a minha personalidade, por isso que eu falo que eu seria uma beija-flor. E é interessante que eu fazia tudo, fazia para o melhor possível, mas, irmãs, muitas vezes eu fazia isso para mim. Fazia para mim, para o meu próprio ego. Por isso era uma sobrecarga. Por isso era pesado. Por isso eu ficava indignada, como Marta, quando eu estava fazendo 1000 coisas e a outra pessoa estava lá sentada, calma, serena e tranquila. Né? E logo a gente acha que todo mundo tem que fazer. Por que ninguém está me ajudando? Infelizmente. Qual valor isso teve para o Senhor? Nenhum. Nenhum. Mas, para mim, com o passar do tempo, eu fui aprendendo essas verdades que eu estou trazendo aqui para vocês. E teve um momento que eu virei essa chave. E é muito interessante que, voltando à questão da minha saúde, nesse momento que eu estava lá debilitada, porque eu era tão independente, e eu dava conta mesmo. Está tudo bem. Mas nesse momento que eu estava debilitada, se eu não tivesse alguém que me desse um remédio, que me desse um banho, eu nem sabia que dia era. De tão ruim que eu fiquei. Nesse momento, Deus trabalhou lá dentro. Tem um lugar, irmãos,
que às vezes nem você conhece dentro, no profundo da sua alma. Que só o Senhor pode acessar, tá? Que se você acessar, dá curto-circuito. Você só pode acessar com Ele junto. E é nesse momento que Deus transforma a sua vida. E foi a camada que Deus transformou a minha vida. No pior momento que eu estava vivendo, Ele transformou, eu virei uma chave maravilhosa. Porque eu me entreguei totalmente a Ele. Agora, você não precisa de estar acamada para que Deus possa fazer isso na sua vida. Você pode fazer isso, tudo bem. Então, eu preciso de trabalhar, de fazer as coisas não com as minhas próprias forças, mas fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa lição de Marta e Maria, ela é essencial nesse mundo atual que a gente vive. Onde há uma pressão constante de quê, gente? De produzir e de ser o quê? Eficiente. Né? Você tem que ser eficiente. Você tem que dar conta. Você tem que fazer tudo. Muitos vivem tão ocupados com responsabilidades que perdem a dimensão do descanso e da conexão com Deus. A espiritualidade proposta por Jesus, ele não busca eliminar o trabalho, mas nos ensina a viver com propósito e paz, sem a ansiedade desnecessária. Nunca se viu nos últimos 50 anos um mundo tão ansioso. Outro dia eu fui numa consulta, a médica falou assim, então, eu tinha uma demanda lá, e ela falou assim, entendi. Além da ansiedade normal, você anda ansiosa por alguma coisa? Olha que louco, além da ansiedade normal. Isso se normalizou, né? Então, ser ansioso e tudo se tornou uma normalidade. Sim, todo mundo tem uma mensura de ansiedade. Mas, gente, se ela está sobrecarregando, se ela está tirando a minha paz, tem alguma coisa errada aí. Essa conexão, é a falta da conexão com Deus e a gente está indo direto para a execução. Aí, claro, o fio vai queimar. Essa narrativa de Marta, ela nos lembra que a gente pode servir e se esquecer da presença de Deus. Não é que nós não devamos frequentemente nos dedicar às tarefas ordinárias, mas elas devem ser assumidas partindo de um coração voltado para o Senhor. Servir sem conexão espiritual traz cansaço, frustração, enquanto contemplar sem ação leva à inércia. Gente, olha, presta atenção nessa frase, ela é muito importante. Tá? Contemplar sem ação. Vamos voltar. Servir sem conexão espiritual traz cansaço e frustração. Se eu não me conecto antes de executar, eu vou ficar o quê? Frustrada e cansada. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver só a contemplação, sem a ação, eu vou para a inércia. Eu não faço nada. Vocês compreendem o nosso desafio aí de ser parecida com Jesus e ter o equilíbrio nessas áreas da nossa vida? Lavar os pés de quem Jesus nos chama a lavar no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, agir e servir no mundo, mantendo o centro da nossa espiritualidade, como Maria fez, como ela nos deu o seu exemplo. Tudo isso aponta para uma obra de santificação que Deus nos direciona a percorrer. Deus nos chama a um caminho. Gente, imagina a sua vida sempre como jornadas. Tá? A gente está caminhando. E cada momento dessa jornada, Deus está fazendo algo em nossas vidas. Ele sempre está fazendo algo. E nós precisamos de perceber que nesse caminho, sabe, que muitas vezes ele é penoso, Deus está tecendo essa santificação na nossa vida. Nós imaginamos que a santificação ocorre apenas em momentos extraordinários, quando
nós estamos numa conferência, quando a gente está no culto. Sim, ele acontece nesses momentos, mas é nesses espaços incomuns, ou melhor dizendo, comuns do nosso dia a dia, é que essa santificação ela é tecida. Eu gosto de pensar assim, a santificação como um tecido. Eu não sei aqui quem faz crochê, tricô, quem borda. Eu gosto de fazer essas coisas porque eu consigo ver o que não existe e depois o resultado final, né? Irmãs, quando você adora o Senhor em meio à tempestade e no seu dia comum, essa santificação ela está sendo tecida na sua vida. Tim Keller fala naquele livro dele que eu amo, que é O Significado do Casamento, que a família é o lugar onde Deus escolhe para tecer a santificação como em nenhum outro espaço. Isso a sua família nuclear, você, seu marido, seus filhos, ou você como filho vivendo na casa dos seus pais, enfim. A família, ela é um lugar onde eu consigo ver o outro ali, a mulher, o marido, a mãe, os filhos, ela consegue ter a percepção do outro como em nenhum outro lugar. Até amigos íntimos mesmo. Então eu preciso de perceber que na minha caminhada cristã, o Senhor está tecendo essa santificação na minha vida. E a nossa vida cristã, ela é moldada nos pequenos gestos repetidos com fé e com gratidão. Jesus, ele exemplificou uma verdade, essa verdade ao viver grande parte da vida dele. Jesus, ele começa o seu ministério público ali aos 30 anos e antes disso, vivia ali com a sua família, fazendo as suas mesas, aprendendo o ofício com José. E ali, teve um momento que nessa vida ordinária, ali ele percebe o quê? O chamado de Deus. Irmãs, Deus não vai te chamar para servi-lo simplesmente ou somente num momento extraordinário. Se você não ouvir Deus te chamando e fazendo algo na sua vida, no momento ordinário da sua vida, às vezes é interessante que às vezes você pode pensar assim, nossa, há tanto tempo eu peço a Deus para me mostrar qual é o meu dom e até hoje eu não sei qual é. Talvez seja isso. Você queria um sinal do céu extraordinário, mas é no que você faz ali, naquele trabalho de formiguinha. Na verdade, Deus está te mostrando o tempo todo. Você precisa de decodificar esse sinal. Você precisa de entender o que o Senhor está fazendo. Mas por que ele não pode mandar um anjo? Ele pode, mas ele não quer. Ele pode mandar, mas ele não quer. Por quê? Tem algo que ele quer te ensinar de acordo com o que você é. Sabe, todo mundo tem, né? No Brasil tem os números gerais, né? Todo mundo é 37, é 38, é 39, né? Mas fora do Brasil tem o 34,5. É como se fosse assim, o mais o seu jeito, né? Deixa eu te contar. O Senhor não te trata como massa, minha irmã. Você é única. Ele não vai fazer um 37 que serve em você e em todo mundo. Ele vai fazer do seu tamanho. E isso mostra o quanto ele te ama. E ao invés da gente pegar isso, para que isso esteja ao nosso favor, eu vejo isso como que Deus não está me respondendo, ele não liga para mim. Olha que interessante, a oração do outro, ele responde. Eu lembro de uma irmã na minha igreja, que um dia, ela foi, no momento de oração e de confissão, ela falou que toda vez que tinha um testemunho, ela saía da igreja com ódio. Misericórdia. Ela falou, ódio de Deus. E aí, gente, lá tinha também uma invejinha, né? Ela não falou da inveja, ou seja, era um pecado duplo. Ela tinha ódio, porque Deus respondia os outros e ela não. A gente tem esse coração, sim. Né? Então, eu preciso de entender o que Deus está fazendo nesse silêncio dele, nesse não dele comigo. Ele está fazendo algo. Eu preciso de entender esses sinais. Santificar o ordinário significa transformar cada tarefa em um ato de adoração. Isso é santificar o meu ordinário. Cada tarefa
ela é um ato de adoração. Quando lavamos a louça com gratidão, quando estamos reconhecendo que as pessoas ao meu redor, elas precisam de ajuda. Cada detalhe, irmãs, cada detalhe é uma oportunidade de glorificar a Deus. Quando nós servimos ao trabalho, à igreja, à nossa casa, cada momento desse, nós estamos nos santificando e estamos adorando ao Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos sobre isso. Dessa vida ordinária e que Deus chama as pessoas nesse momento. Davi, antes de se tornar rei, o que Davi era? Um pastor de ovelhas. Ele podia estar fazendo qualquer coisa, mas ele estava cuidando das ovelhas. E é interessante, né? Que o Jessé nem dava bola muito para o Davi, afinal de contas, né, ele era miúdo, pequeno, franzino e ruivo. E quando chega lá Samuel e que fala, olha, Deus mandou eu vir aqui. Então chama seus filhos. Ele chama todo mundo. Eliabe, né? Grandão, fortão, malhadão. E tá todo mundo lá e ele vai e... Puxa vida, acabou? Gente, ele nem lembrou do Davi. Para pensar nisso. Nem lembrou do Davi. Ah, sim, tem um menino ali. Vou chamar esse menino. E Davi vem. Lembra que quando Samuel está ali, ungindo, ele fala, olha, Deus não vê como os homens veem. Deus olha o coração e não a aparência. Irmã, Deus vai olhar o seu coração. Então, na hora que você está lá, fazendo as suas chatices ordinárias, Deus está te olhando o seu coração. E deixa eu te contar, se você não for fiel no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Sabe por que Ele não vai te colocar no muito? Você não vai dar conta. Deus tem uma forma de agir única. Nisso Ele não vai mudar. E tem que ser dessa forma. Moisés, ele passou ali 40 anos, né, cuidando das ovelhas do seu sogro, até ele o quê? E libertar o povo de Israel. Gideão, ele estava malhando trigo, quando o Senhor o encontrou e o chamou, que é coisas mais ordinárias do que todas essas aqui que eu falei. As pessoas, elas estavam trabalhando. É nesse momento que o Senhor os chamou para servi-lo. Muitas vezes nós buscamos grandes experiências espirituais para sentir que nós estamos crescendo na nossa fé, na nossa espiritualidade. No entanto, a verdadeira transformação, ela acontece no nosso dia a dia. Pequenos gestos repetidos com fé formam o nosso caráter e nos aproximam de Deus. Quando escolhemos agir com paciência em uma situação difícil, ajudamos sem esperar nada em troca ao outro, ou nós dedicamos o nosso tempo para ouvir alguém que precisa de apoio. Irmãs, tem pessoas que às vezes você não precisa de dar uma resposta, uma solução para ela. Tem pessoas que às vezes que elas precisam de uma escuta e de um abraço. É só isso que ela precisa. Você já se viu nesse momento? Que aliás, quando fala demais, até te atrapalha. Você precisa era apenas alguém para te escutar. Nesse momento, nós estamos exercendo a santificação e a adoração na prática. Nesse momento. A santificação, ela não ocorre quando nós mudamos de função, mas quando nós consagramos o nosso ordinário. A gente pensa, então, quando eu for promovida, aqui na igreja, aí sim eu vou servir ao Senhor, né? Quando eu for promovido no meu trabalho, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu sinto te dizer que possivelmente a sua promoção está atrasada e vai atrasar muito. Porque o Senhor, Ele não vai fazer isso enquanto o seu coração não estiver no lugar certo. Nós precisamos calibrar o nosso coração, irmãs. E é nesses momentos que o Senhor nos calibra. Que nós
estejamos num lugar onde nós possamos enxergar Deus o tempo todo, nas coisas simples e comuns, permitindo que cada detalhe da nossa existência e daquilo que nós fazemos se torne algo sagrado. Você já pensou isso? Quando você está lá fazendo aquela sobremesa deliciosa, quando você está limpando, varrendo a casa. Gente, eu amo estender roupa. Amo estender roupa. Tem coisa que eu me sinto mais, feliz em ver aquele varal lotado de roupa. Você deve pensar, Alessandra, louca, né? Tudo bem, eu sou. Mas eu gosto de ver a roupa lá estendida, o vento batendo, sei lá. Eu gosto de ver aquela cena. Sabe essas coisas que parece que não é nada, né? Mas é nesse momento que Deus está trabalhando algo para aquilo que Ele vai fazer em você. Claro, gente, eu não vou trazer aqui aquelas propagandas de produto de limpeza, as pessoas limpando felizes, né? Que ele veja assim, elas sorrindo. Não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando de fazer as pazes com a sua vida comum. E assim, perceber que na sua vida comum, que é inclusive grande parte do tempo da nossa vida, você pode adorar a Deus. Deus está presente nesses pequenos detalhes e Ele se manifesta na cozinha, nos momentos em que preparamos cada refeição para a nossa família e para todas as pessoas. É na pia de louça suja que Deus vai falar com você, minha irmã. É naquele momento que você está no trânsito, tudo aqui no Rio de Janeiro é longe, né? Tudo aqui é longe. Então, é naquele momento que você está no trânsito, que você está em Belo Horizonte, a gente fala que a gente está agarrado. Tá? Está agarrado e que você está preso, parado, né? Então, o mineirês aí entrando em prática. Então, naquele momento que você está parado no trânsito e naquele momento, o que você pode fazer? Você pode colocar uma música, você pode orar, você pode colocar... Hoje é tão legal, né? Tem Bíblia falada, mas você transformar esse momento em algo ao seu favor, onde o Senhor possa estar transformando a sua vida. O Senhor, Ele está no cansaço, irmãs. Naquele momento que você para, que você está exausta, o Senhor está ali. Ele está ao nosso redor o tempo todo. Ver uma espiritualidade que transforma tudo significa perceber que a nossa fé, ela não é apenas teórica, mas ela é uma fé prática. E quando é que ela se exercita? Nesses momentos. Que eu estou falando aqui, vocês devem estar falando, nossa, a Alessandra está repetindo, é isso mesmo. Eu estou repetindo para que isso fique bem claro na sua mente. Que saia daqui e que desça para o seu coração. Então, cada aspecto da vida é um campo onde o Senhor atua. Irmãs, não há nenhum milímetro sequer de toda a nossa existência e da nossa vida, o qual o Senhor não diga, é meu. Isso inclui a minha casa, isso inclui o meu trabalho, isso inclui o meu vizinho, isso inclui o almoço. Hoje você não vai fazer almoço, a gente vai almoçar juntas. Mas isso inclui, né, aquele momento que você vai chegar hoje em casa e ainda vai fazer alguma coisa. O almoço de amanhã, de domingo. Nós precisamos de ver o Senhor em tudo isso. Essa espiritualidade, ela nos ensina a buscar propósito até nas tarefas mais simples. E trabalhar com integridade e dedicação em todo o tempo. Irmãs, isso glorifica a Deus. Tratar alguém com gentileza e compaixão, isso demonstra o caráter de Deus sendo tecido em nós. E lembra disso. A gente fala que a gente quer ser como Jesus. E o que Jesus fez em todas... A gente quer ser Jesus na hora dos milagres. Eu amo. Não tem coisa que me deixa assim... Eu fico lendo nos evangelhos os milagres repetidamente, porque eu gosto de imaginar como é que isso aconteceu. Né? A gente gosta desse momento do extraordinário. O Senhor pode fazer? Pode. Mas Jesus, grande parte do tempo, ele estava ali conversando e ensinando aos seus discípulos. Tem algo que eu sempre senti falta na minha vida cristã. Em Tito 2, de 1 a 5,
o apóstolo fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, boas mães, não serem caluniadoras, não serem dadas ao vinho. E por aí vai uma série de virtudes, né? Eu sempre senti falta dessa mulher mais velha na minha vida. As mulheres mais velhas da minha vida, minha mãe foi uma mulher muito boa, muito misericordiosa. Eu aprendi a misericórdia com a minha mãe. A conseguir olhar para o outro e perceber que ele estava mancando. Será que estava mancando por quê? Será que estava passando mal, está doente, caiu, precisa de um remédio? A cabeça, né? Mas a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito medrosa. Então, o mundo da minha mãe era o quintal da casa dela. Então, eu não podia levar uma demanda minha para minha mãe porque ela ficava bege, da cor da parede, né? Então, ela não dava conta de me ajudar em nada, era o contrário. Eu me converti com 15 anos, tá? Eu sempre falo que eu sou cachorro caramelo, Guilherme é pedigree. Quinta geração de crente, sexta, tal. Eu sou cachorro caramelo. Converti com 15 anos. E eu buscava na igreja essa irmã mais velha, mas, gente, não tinha, não. Eu sentia falta dessa pessoa que falava assim, Alessandra, você está errada. Eu não podia falar com voz fofa, não, tá? É assim, ó, vamos andar, vamos lá, você está errada. Ou então, claro, gente, claro que eu falo assim, parece que só tinha que falar comigo com trovão, mas eu ia gostar de uma brisinha, né? Eu sempre senti falta disso. Eu me lembro que eu estava numa conferência de mulheres e essa irmã estava falando ali e ela falou assim, pensa em uma mulher que você gostaria de ser igual a ela. Irmãs, eu não tinha nenhum. Mulher viva, tá? Da Bíblia tem um monte, morta também tem um monte. Não, uma mulher viva, alguém ali. Irmãs, eu não tinha uma sequer para falar, nossa, eu queria ser parecida com ela. E aí foi interessante que ela virou e falou assim, então, você pensou em alguém? Blá, 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 blá. Então, pensa aí. O que você pode fazer para ser igual a ela? Como eu não tinha ninguém, então minha mente estava vazia. Aí ela falou assim, se você não tem ninguém, não pensou em ninguém, você pode ser essa mulher para a sua geração, desculpa. Pensa nisso. Naquele dia, sabe quando você tem um soco e fala, eu tenho que mudar minha vida? Eu tenho que ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu preciso sair da minha zona de conforto e ser essa mulher que vai ser... Gente, no sentido aqui, nem essa é a mulher mais velha que vai ser a testemunha para a outra, que vai tutoriar, mentorear a outra. Mas é aquela que anda junto da outra. Quem é a mulher que você anda junto hoje, irmã? E se você não tem ninguém como eu, você pode ser essa pessoa. Na sua comunidade de fé, na sua família, no seu serviço. É aquela pessoa que quando alguém lá tem um problema, fala assim, nossa, você tem uma luz diferente, né? Quer dizer, tem uma coisa, uma força diferente em você. Aí você, às vezes, você nem precisa falar que é crente, porque tem gente que tem birra de crente, né? Mas você fala assim, sim, eu tenho... Que bom, eu acho que eu sei o que eu tenho. Eu tenho Jesus. E você divide esse Jesus com essa pessoa, você ora por ela, você pergunta como que... Às vezes é uma simples pergunta. Você não precisa saber da vida dela, ela não precisa se tornar a sua melhor amiga. Mas quando você tem esse ato com o outro, você está transformando, você está fazendo isso que Tito está falando na carta. Então Jesus, ele passou grande parte do tempo dele fazendo coisas simples e ordinárias. Mas eram coisas que impactaram a vida dos outros. Durante anos, ele trabalhou, conviveu com sua família e amigos, construiu relacionamentos. E sua vida inteira nos ensina que não podemos, não apenas servi-lo em momentos extraordinários, mas com toda a nossa vida, quando nós consagramos a nossa vida a Ele. Quando nós consagramos a nossa vida a Ele. E eu convido você, minha irmã, nessa manhã, ser essa mulher de Tito. Aquela mulher que ela floresce aonde ela está.
que quando as pessoas olham para ela, quer ficar um pouquinho mais com ela. E aqui não se preocupa com o seu gênio, não se preocupa com a sua personalidade. Esse problema não é seu, esse problema é de Jesus. Esse problema é dele. A única coisa que você precisa é de se conectar a ele antes de executar. É estar com ele e oferecer o que você tem. Vá agora diante do Senhor do jeito que você está. É interessante que o Senhor, ele nos chama para entregar a ele aquilo que nós temos. E o que é que você tem aqui nessa manhã para entregar para o Senhor? De repente você pode falar assim, Senhor, olha, eu estou com nada para te entregar. Ou então eu tenho apenas 2 pãezinhos. Eu tenho 3 peixinhos aqui. Isso é tão pouco, né, diante da multidão de coisas que eu tenho que mudar na minha vida. Mas, irmã, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Eu quero convidar você a cantar novamente a música da Maria. Eu acho que ela nos define nessa manhã, né? Que nós possamos ser como Marta, mas que a gente possa ocupar também o lugar da Maria. Que cada coisa a qual a gente coloca a nossa mão, a gente possa colocar para que o Senhor seja glorificado. Irmãs, não adianta você ter um momento de conexão com Deus, mas que isso não o glorifique. Isso não vai transformar a sua vida e nem de quem está ao seu redor. Eu preciso de, até mesmo na conexão, quando eu paro para orar, quando eu paro para glorificar a Deus, eu tenho que colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu sei que isso todos vocês já sabem. O ponto é que eu preciso de virar a chave e fazer isso na minha vida ser realidade. A gente vive muito entre o mundo real e o ideal. E aí, o que acontece com a gente? A gente só acha que o ideal, que a gente ainda está a caminho, quando esse ideal tiver se concretizado, aí eu vou estar, completa. Não. Você tem que começar com o que você tem hoje.